Ameaça ao patrimônio, burocracia do poder público para aprovação de projetos atrasa restauro de prédios históricos de São Luís do Paraitinga. Morosidade que também coloca em risco a preservação de casarões que já ameaçam cair. Crime contra o patrimônio. Em Guaratinguetá, empresário ignora decreto municipal e coloca abaixo 4 prédios históricos para a construção de estacionamento. E obra revolta a população. Atrás das grades, no litoral norte, 2 suspeitos são presos pela morte de jovem de 18 anos que perdeu a vida por causa de um celular em Caraguatatuba. Parque só para animais. Taubaté ganha o primeiro Parcão, um espaço de lazer exclusivo para cães e gatos. Meio século de história. No quadro Notícias do Bem, você vai conhecer um pouco do trabalho a favor da inclusão realizado pela PAI de Guaratinguetá. Quinta-feira, 28 de junho. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Profissionais e empresários do setor da construção civil de São Luís do Paraitinga reclamam da demora na aprovação de projetos para o restauro de prédios históricos da cidade. O impasse estaria na liberação dos documentos enviados ao IFAM e ao CONDEFAT, órgãos patrimoniais responsáveis pela autorização das obras. Engenheiros, pedreiros e donos de lojas de materiais para construção sofrem com a morosidade do poder público que não dá andamento aos projetos. Uma demora que pode até custar a história de São Luís do Paraitinga. Pelo menos 8 casarões ameaçam cair. Construídos no final do século XIX em Taipa de Pilão e Pau a Pique, os casarões de São Luís do Paraitinga resgatam os tempos áureos do café. Apesar de tombados como patrimônio histórico, pelo menos 8 literalmente ameaçam cair. Os danos foram causados pela enchente de 2010, que arrasou a cidade. 8 anos se passaram e os imóveis permanecem escorados. Como são protegidos, o restauro precisa ser aprovado por órgãos de preservação. Enquanto as obras não são liberadas, este pedreiro reclama da falta de serviço. Tem uma equipe de 10, 12 pessoas, já trabalho tudo autônomo. Já restaurei vários sobradões aqui em São Luís, só que agora a gente está super preocupado, tanto com a família da gente, como dos amigos da gente, que ultimamente a gente está tendo que dispensar os camaradas que a gente tem. Tá? Pensou esses 12 já? A gente já reduziu, eu reduzi para 1/4 só da minha equipe. Para você trocar um reboco da frente de uma casa, vai 1 ano para ser liberado. O projeto vem para São Luís, não dá certo, volta para São Paulo e com essa já está se fazendo 8 anos. Que depois da enchente, São Luís praticamente parou. A construção civil está muito bem parado. Este depósito de materiais de construção também sente no caixa os efeitos da burocracia. Enquanto o IFAM, que pertence ao governo federal, e o CONDEFAT, órgão estadual de proteção ao patrimônio, demoram para autorizar as reformas, a proprietária amarga queda nas vendas. Foi uns 20%. 20% da nossa queda de vendas devido a essa liberação que nunca acontece aqui na cidade, né, do IFAM, da CONDEFAT, que é eles que estão nesses órgãos aqui, que a gente espera, fala que vai liberar, não libera nunca. Tinha 17, hoje eu estou com 12 balconistas, porque eu não consigo mais. Os casarões são particulares e mesmo assim os proprietários precisam de autorização para qualquer reforma ou manutenção nos prédios. Essa imposição é necessária para garantir e preservar as características originais dos imóveis. Este aqui, por exemplo, já teve o projeto aprovado no CONDEFAT e no IFAM. Mesmo assim, as obras ainda não saíram do papel. No lugar da reconstrução, o mato é que surgiu aqui. A secretária de Planejamento reconhece que o processo é burocrático e tem sugerido plantões do IFAM e do CONDEFAT na cidade para acelerar as aprovações. A Prefeitura hoje, com relação à aprovação dos órgãos patrimoniais, a gente faz um papel de intermediação. A gente recebe os projetos, o protocolo ele é um protocolo único e a gente despacha para esses 2 órgãos. E cada um desses órgãos tem a sua legislação
aprovação, né? Então, eu entendo que a burocracia está muito nisso, em compatibilizar todas essas legislações que incidem sobre um projeto. Uma alternativa, a gente solicitou que eles pudessem fazer um plantão aqui, a gente vai ceder um espaço aqui na prefeitura e que eles estejam fazendo plantão aqui pelo menos uma vez por mês. Assim como os casarões, a situação está ficando insustentável. E seu José já pensa até em ir embora da cidade. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar arrumar a mala, infelizmente, e deixar a cidade. Correr atrás de sustentar a família da gente, né? Que situação, né? Em contato com o IPHAN, a Prefeitura de São Luís do Paraitinga informou que o Instituto sinalizou positivamente para a realização dos plantões na cidade. Já o CONDEFAT ainda estuda a proposta. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico disse que o tempo para a emissão do parecer técnico para a liberação das obras em prédios tombados é de 60 dias a partir do recebimento do processo. A Prefeitura de São Sebastião deve exonerar cerca de 300 funcionários comissionados em cumprimento a uma decisão liminar da Justiça que acatou uma denúncia do Ministério Público. As contratações teriam acontecido em 2017 por meio de projetos de lei de reforma administrativa protocoladas pelo Executivo para criar cargos sem funções bem definidas. A medida teria gerado um gasto de mais de 8 milhões de reais ao ano aos cofres públicos. A Prefeitura informou por nota que ainda não foi notificada sobre a decisão, mas que deve recorrer por meio de agravo no prazo de 60 dias estabelecido pelo Tribunal de Justiça. Os dois suspeitos de matar um jovem de 18 anos em um assalto em Caraguatatuba na terça-feira da semana passada foram presos na manhã de hoje no bairro Casa Branca. Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil até os homens de 23 e 37 anos que estavam escondidos em uma casa. Eles foram presos por latrocínio. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostrou o momento em que a vítima reagiu à ação dos bandidos e, ao tentar fugir, foi baleada. O pai de um dos suspeitos já havia sido preso na semana passada por porte ilegal de arma. Durante busca no sítio da família, a polícia encontrou uma espingarda sem registro e munições. O homem preso na semana passada, acusado de estuprar uma moradora de Ubatuba, foi reconhecido por mais 7 mulheres. A informação foi confirmada pelo titular da Delegacia da Mulher, Bruno Aragão. Ele foi preso após divulgação nas redes sociais de um vídeo em que ele aparece perseguindo uma das vítimas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito morava no centro da cidade, mas após se desentender com a esposa, teria passado um tempo na casa do pai, na região sul de Ubatuba, e foi nesse período que ele teria cometido os crimes entre abril e junho. Durante as buscas na casa dele, os policiais apreenderam uma motocicleta e uma pistola calibre 380. Em instantes, no Band Cidade, mulher morre em acidente envolvendo 2 caminhões na Carvalho Pinto, em Jacareí. E ainda, a demolição de quatro prédios históricos revolta moradores de Guaratinguetá. No lugar dos casarões, será construído um estacionamento. A Prefeitura promete multar o proprietário por crime contra o patrimônio. Hora certa para você, 6 horas e 58 minutos. Band Cidade volta em instantes.